Oi pessoal, tudo bem? Eu tenho feito enxerto no abacateiro através do método padrão, que é a garfagem ou topo de fenda cheia. E nessa muda aqui do meio eu testei um outro método, que é o inglês complicado. E a planta deu uma boa resposta, tanto no pegamento quanto na cicatrização. Então eu quero mostrar para vocês como é esse método no abacate. Eu fiz essa enxertia numa altura de 30 centímetros. E é muito bacana esse método porque quase não se percebe que existe uma enxertia ali, né? Quando se utiliza as duas partes com o mesmo diâmetro, olha, o caule continua a sua sequência, né? E não há aquela diferença que existe na garfagem, que acaba criando uma nodulação ali, que é perceptível, né? E até demora um certo tempo para ele acabar fechando. Por isso que eu gosto muito desse método e ele tem funcionado bem em muitas variedades que eu tenho aqui. Bom, eu tenho aqui uma muda que ela está com uma espessura de mais ou menos 8 milímetros. Ainda é semi-lenhosa, que é um ponto excelente para fazer a enxertia do abacate. Tá? E é mais ou menos aqui 20 a 30 centímetros eu faço um corte. Então pode ser feito aqui, mais ou menos aqui, olha. Agora é só fazer um corte na diagonal, começando de um lado e terminando do outro. Tá? É interessante que esse corte seja feito reto, tá? O mais reto possível. Se não sair de primeira, que é o que aconteceu aqui, olha, faltou um pouquinho, pode refazer, tá? Aí, agora ficou certinho. Assim, olha. Tem uns 3 centímetros mais ou menos. Pode ser feito até mais longo se quiser. Agora é só conseguir aqui, olha, escolher uma ponteira. Essas ponteiras aqui eu trouxe de um local longe, tá? Então eu molhei e coloquei dentro de uma sacolinha para mantê-las úmidas. Evitar o ressecamento, né, a desidratação. Então essa parte aqui, olha, tá retinha e tem o mesmo diâmetro, tá? Faço a mesma coisa aqui. De preferência no mesmo comprimento, se quiser colocar aqui, olha, e comparar, marcar, tá? Aí faz a marcação para sair do mesmo comprimento. Olha, começa de um lado e termina do outro. Certinho. Agora aqui eu acho o meio, um pouquinho para cima, né, em direção à ponta. Eu faço um corte de cima para baixo, cortinho bem curtinho, tá? Muito cuidado com esse instrumento desafiado, porque esse caule ele é mole, pode acontecer um acidente, tá? Assim, mesma coisa aqui, olha. Mais pro lado da ponta, eu faço um corte também assim. Instrumento sempre afiado, tá? As ferramentas e limpas. Agora é só encaixar. Conferir aqui, né? Com o tato já dá para saber que ficou certo o diâmetro, né? E o que eu falei no início, pessoal, olha aí. Só dá para perceber que existe um enxerto aqui por causa da diferença de cor das duas partes. Mas ele fica muito bom, olha aí. Tanto um lado quanto o outro, ó. Perfeito, né? Muito legal. Eu gosto muito desse tipo de enxerto, esse método, né? Agora, é só passar o fitilho. Pode ser feito com qualquer saco plástico, tá? Começa de baixo para cima, assim, sobrepondo uma volta em cima da metade da outra, até a parte, até cobrir o corte de cima, né? Aí pode finalizar aqui com uma laçada. Perfeito. Essa ponteira aqui, olha, ela pode ter qualquer comprimento, tá?
Basta que seja mantidas algumas gemas, pelo menos 3 a 4. Agora eu costumo cobrir com um saquinho desse. Tá? Aqui nós chamamos de saquinho para geladinho. Ele recebe outros nomes em outras regiões que eu sei. Vou tirar essa pontinha aqui, esse pecíolo aqui da folha, para ele não me atrapalhar eu colocar esse saquinho. Importante, claro, que esse saquinho alcance pelo menos o ponto da enxertia, tá? E sobra um espacinho aqui em cima. Não vamos fazer muito apertado não, né? Que se pegar e começar a brotar já fica complicado, aí tem que trocar a sacolinha. Pronto. A enxertia está pronta, é isso. Agora eu quero falar sobre 3 dúvidas que o pessoal sempre me pergunta. Aonde deixar essa muda, como regar e em que época do ano fazer essa enxertia. Quanto a essas dúvidas, não existe muito segredo. A rega permanece do jeito que estava antes. Tá? O local também pode manter ela aonde ela estava antes. E tente evitar, no caso, o sol da tarde, né, que é um sol muito forte. Tá? Mas ela precisa receber luz, precisa receber sol. O sol da manhã ela pode receber tranquilamente, tá? Principalmente porque ela não tem folhas e tem casca verde, né? Ela tem clorofila e precisa de luz para ela continuar o seu processo aqui, ok? Processo da fotossíntese, para ela poder se manter viva. Então ela necessita de luz, né, de sol nesse caule, ok? A época do ano eu sempre gosto de fazer essas enxertias e notei um maior pegamento na época mais fria do ano, né? Não no inverno, né, aliás, uma época mais fresca, no final do inverno, no início da primavera, ou quando você notar que vai ter um período longo de chuvas, né, onde a temperatura cai um pouco, é excelente. Agora, naquela época de sol muito quente, de seca, né, de estiagem, eu não aconselho fazer, tá? Que a perda é muito grande, ok? Eu quero fazer novamente essa enxertia com uma imagem bem aproximada. Eu tenho aqui um pedaço de galho que vai simular o nosso porta-enxerto, a nossa muda, tá? Que está lá no vaso, assim, olha. Tá? Fiz a decepa, ok? A mais ou menos de 20 a 30 centímetros. E no topo eu vou fazer um corte na diagonal, pode ser aproximadamente aí 5 centímetros também. Não existe uma medida exata, tá? Só não faça muito curto, porque aí esse método não vai dar certo, não funciona. Tá? Então eu vou começar desse lado assim e terminar do outro, dessa forma assim, olha. Terminou na casca e de preferência o mais reto possível, ok? Agora eu vou pegar a estaca, né, ou o enxerto que eu trouxe, que vai ser enxertado ali no porta-enxerto. Essa estaca, esse pedaço, essa ponteira pode ter 15 a 20 centímetros ou até um pouco menos, desde que tenha gemas, tá? Olha aqui, olha, 1 gema, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gemas. Tá? Pelo menos 4 a 5 gemas é necessário que essa ponteira tenha. Agora eu vou fazer a mesma coisa, né? Na base dela eu vou fazer um corte aqui de mais ou menos 5 centímetros, ou pelo menos o mesmo comprimento da outra parte, né? Assim. Vamos comparar. Tá bom. Perfeito? Então, vamos voltar aqui para o nosso porta-enxerto, achar o meio, subir um pouquinho só aqui, tá? E fazer um corte de cima para baixo, assim, olha. Perfeito? Dessa forma assim, olha. Agora, a nossa estaca ou o nosso enxerto, ponteira, né? Fazer a mesma coisa, ao meio, um pouquinho para cima aqui, para o lado da ponta, fazer o mesmo corte, assim, ok? E agora é só encaixar. Vamos encaixar aqui e conferir se chegou aqui, ó, tá? Se chegou assim e aqui, né? Aqui ainda faltou um pouquinho, então dá para forçar um pouquinho mais.
Perfeito? Fazer o ajuste para ficar plano aqui, vejam aí. Tá? Por isso que esse enxerto, ele necessita que, ainda mais do que os outros, que as duas partes tenham o mesmo diâmetro. Olha aí, né? Fica dessa forma, fica perfeito, tá? Agora, como aqui é o nosso porta-enxerto, nós vamos começar a colocar o fitilho a partir desse ponto, subir até aqui, ok? Não, aqui faltou um pouco, tá? Teria que chegar. Mas se acontecer isso aqui, olha, pode até deixar, tá? Mas seria melhor se ele chegasse até aqui. O encaixe ficaria perfeito, né? Então o fitilho subiu até aqui, já pode finalizar com uma laçada, ou retornar e finalizar aqui embaixo. Depois saquinho sobre todo o enxerto e uma amarraçãozinha aqui, tá? Para evitar desidratação. Esse saquinho vai manter a umidade aqui dentro e evitar que o cavaleiro, né? Ele desidrate e morra muito rápido. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, das dicas. Não esqueça de se inscrever se você não for inscrito, clicar no like e de acionar o sininho para você ser avisado quando eu postar novos vídeos. Valeu? Até a próxima!